Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente está começando um quadro que a gente vai lançar aqui no canal do Opinião Litoral. Então você já deixa o like, faz seu comentário, se inscreve no canal. E eu tô aqui com o Dr. Roberto Mohamed, nosso comentarista preferido. Tudo certo, doutor? Hoje a gente vai falar sobre militares no Brasil e como eles são o fiel da balança na política nacional. O professor Piero Laia, no seu livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida, apresenta uma etnografia muito bem fundamentada, inclusive em campo, de como os militares nos últimos 15 anos ativaram uma espécie de guerra assimétrica, uma frente de batalha onde não são mais as tradicionais trincheiras, e sim operações psicológicas de infiltrações operadas na cibernética, em cargos públicos, na burocracia estatal e principalmente nas redes sociais. O assunto volta à tona com a mega operação da Polícia Federal que indiciou o Bolsonaro e mais 36 pessoas, dessa vez gente de alta patente dentro do Exército Nacional. Uma rede militar arquitetando uma trama golpista que planejava até mesmo envenenar o presidente Lula e assassinar o polêmico ministro do STF, Alexandre de Moraes. O Política e Conversa começa então para falar: são os militares que lideram a política brasileira? E no Brasil vale a máxima do Mao Tse Tung? O poder político cresce no cano de um fuzil, doutor? Não. Primeiro, esse livro tem algumas coisas aí que podem ser aproveitadas, mas o livro, no contexto geral, faz uma teoria da conspiração que não tem vínculo com a realidade. E por um motivo muito simples. Militar brasileiro nem para isso serve. Tá? Eu acho que desde a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial ficou tão evidente o nosso papel ridículo que as Forças Armadas fazem quando entravam em ação, e que só aqui que se cria a fantasia de que militar brasileiro é bem treinado, o militar brasileiro acontece e acontece absolutamente nada. Certo. O militar brasileiro é incompetente. O regime militar mostrou isso mais do que qualquer coisa, né? Ele é absolutamente incompetente. Ele é mal treinado, essa coisa de se falam da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra foi feita pelos americanos. Foi criada pelos americanos dentro da concepção da Guerra Fria. O militar brasileiro tem aquele problema, eu acho que principalmente, por que eu digo que esse livro exagera e faz parte de uma teoria da conspiração? Porque, na verdade, acha que os militares criaram Bolsonaro. Não, Bolsonaro fez os militares sentirem vontade de voltarem para o poder. Entendi. Foram na carona. E não foram os militares. Se os militares quisessem ter embarcado na palhaçada dele, no circo que ele montou, porque nem para dar golpe eles servem mais, 64 aconteceu por acaso. 64 não teria acontecido sem a ajuda americana. E por que acabou acontecendo sem? Porque um louco em Minas Gerais começou tudo 2 dias antes. Castelo Branco e o Costa e Silva estavam escondidos no prédio do Ministério da Guerra, porque o ministro da Guerra tinha mandado prender os dois. E aquele louco lá em Minas acabou colocando os tanques na rua e provocou a antecipação do golpe em 2 ou 3 dias, e ele acabou acontecendo em 31 de março. Certo. Além de tudo, acontece porque João Goulart era fraco. João Goulart era muito ruim. João Goulart não tinha papel de estadista, de político, de nada. Chegou no poder por acaso, foi vice pela 2ª vez consecutiva do Teixeira Lott, militar, que perdeu a eleição para o Jânio. Uhum. Voltou naquela negociação que a classe política fez com os militares, mas os militares de 64 são aqueles que foram derrotados por Getúlio Vargas em 54. Certo. Demorou 10 anos. Getúlio Vargas deu um tiro na cabeça para derrotá-los. Por isso que muita gente fala, ele foi ditador, mas foi estadista. Foi estadista. Foi estadista. Foi estadista. Ele sai da política, ele dá um tiro na cabeça para derrotar os seus adversários e seus inimigos. Ali, exatamente. O militar brasileiro não tem nem capacidade para isso. E o Bolsonaro é aquele cara que foi mais de 20 anos nada, um zero à esquerda no Congresso Nacional, mas que percebe no impeachment da Dilma, vamos voltar para a história dele, né? Tá. Um cara que foi expulso do Exército, mas que
não saiu com essa expulsão, por quê? Porque senão ele ia entregar todos os oficiais generais que estavam dando apoio para aquele plano louco de explodir os quartéis, Sim. que acabou levando ao processo no STM. Ele sempre foi esse agitador, Foi né? na Operação Abafa, que fizeram no Superior Tribunal Militar, que ele acabou tendo o direito de se aposentar como capitão, inclusive, porque ele chegou a tenente e jamais chegaria a general. Era um cara que provavelmente não iria cursar a escola de comando. Limítrofe, Ele né? até entre os militares ele era um cara medíocre. Certo. Aí Bolsonaro chega, entra na política, depois dessa saída, descobre que é um caminho bom, acaba colocando os filhos lá. Ele tinha um nicho que era justamente as pensionistas de E militar. vivia de rachadinha, e não pense você que eram só os militares que votavam nele, não, porque ele tinha muito acordo com milícia no Rio de Janeiro. PM. Ele sempre habitou esse mundo. Certo. Né? Tem aquela relação com o Adriano, submundo, né? Não só exército, mas a gente está falando também de polícia militar. Sim. O Bolsonaro percebe naquele momento que havia um vácuo político, que é Lula sendo processado e prestes a ser preso, governo Temer, o Temer se enrolando sozinho quando ele recebe os donos da JBS no quintal da casa do vice-presidente. Esse é um ponto interessante se observar o poder dos militares, né? Porque tem uma figura que ganhou muito poder no governo Temer, que é o general Entgoing, que é um cara que o vô dele estava impedindo o Washington Luiz de tentar chegar ao poder. Já tem um histórico golpista ali nessa família. E você vê, aquela conversa com o Joesley, ela foi, em particular, dentro da residência oficial. Como é que vaza aquilo? Quem era responsável pela segurança do Temer era o general Entgoing. Mas, E o Temer que tinha entrado grandão no poder, porque derrubou o PT, que parecia invencível e tudo mais, ele praticamente ficou na mão. Então, mas aí foi um erro político, já está querendo. Tá vendo? O problema desses livros é que eles traçam uma teoria da conspiração, porque depois que a coisa acontece, eu consigo fazer uma coisa encaixar na outra. O problema é você prever esse tipo de coisa. Certo. Ele foi refém de uma classe política nojenta que, quando tem o poder de ameaçar um governante com impeachment, um país que tem 2 impeachments em questão de 10 anos, de 20 anos, não é um país que tem instituições tão sólidas assim. Agora, o Entgoing também não era nada disso. Isso é teoria da conspiração e que não se sustenta. O Temer cometeu um erro crasso. A ABIN é ridícula, sucessora de um SNI que era ridículo. Quem trabalhou, como eu trabalhei com a anistia, e olha os relatórios do SNI, você tem vontade de dar risada. Você dá vontade de dar risada. Esses eram os arapongas, isso é o serviço de inteligência do Exército. Eles têm aqueles amores pelo já PowerPoint, começa, né? E umas anotações em ficha feitas à máquina, mas observações medonhas. Você nota que, quando eu vi outro dia uma pessoa falando no programa do setor de cibernética do Exército, que setor de cibernética do Exército? O Exército brasileiro não tem isso. A ABIN comprou um sistema israelense e começou a fazer grampo indiscriminadamente. É a BIM paralela, que é a coisa da BIM paralela. Mas é tudo muito patético. Mas esse é o grande problema. Uma coisa é muito nebulosa, aí você vê isso como incentiva essa coisa da teoria da conspiração. A gente vê lá, o Bebiano estava justamente denunciando a tal da BIM paralela. Ele saiu naquele Roda Viva famoso e tal. Sim, e aí mas depois que teve o rompimento. Aí terminou com um ataque cardíaco, um cara que era super atleta. Não, desculpa, isso não... Não. O Bolsonaro ganha por causa daquela facada, que até hoje é uma coisa muito estranha. Muito estranha. Porque ele seria destruído nos debates, ele não tinha a menor estrutura política, e foi um cara que ganhou. E o PT cometeu o erro de ter um candidato como o Haddad, tinha que ter entendido que aquele momento era o momento de abrir mão. Certo. O PT estava marcado, mas o PT, ele perde para ele mesmo. O PT nunca perde para outro partido. Certo. Como aconteceu agora em São Paulo. Essa derrota do Boulos começou a ser construída em 2022. Estava óbvio, né? Era óbvio. Quando o Boulos, que era irrelevante, fizeram negociação com ele para assumir compromisso para agora. O Haddad, eu estou na frente do Márcio França no primeiro turno, mas perde até para o voto branco e nulo no segundo. Então, era óbvio, mas as escolhas, o PT é campeão de fazer esse tipo de coisa.
Né? O Lula tinha que ter batido de frente com a Dilma e sido eleito presidente. E a segunda depois. vez, né? Porque no outro também escolheram lá o Gilmar Tato, que é um cara que logicamente não ia ter aderência. O PT é campeão de fazer uma coisa dessa. Né? É campeão de fazer isso. Agora, o grande problema, e aí como a gente fala, Bolsonaro foi oportunista, um cara que chega ao poder, e aí sim, não foram os militares que colocaram ele lá, ele colocou os militares no governo. E aí ele foi buscar que militares? Tanto que ele bateu de frente com muita gente. Ele bateu comandantes que se recusaram a cumprimentá-lo na época da pandemia, porque os protocolos diziam para não dar a mão. Ele levou rancor. Ele acabou derrubando esses caras. Ele trocou o comandante do exército mais vezes que qualquer um. Então, na verdade, ele em nenhum momento ele foi usado. Ele quis usar. E se cercou de malucos, aquela turma do Heleno, esse general agora que tá envolvido no negócio. Você vê que as mensagens são ridículas. Os caras falam como se o mundo ainda estivesse na Guerra Fria, como se o comunismo ainda existisse. O comunismo não existe mais. Exato. Desde quando o comunista toma Petrus? Mas aí que tá, né? O exército brasileiro, né? Isso é um ponto bastante interessante. Porque é o único exército do mundo que mais matou gente de dentro do que de fora, né? E ele sempre foi caracterizado, em determinado momento, como ele se alinhou muito aos Estados Unidos, né? Ele começou a ter a coisa da Amazônia, né? A coisa do comunismo, e inventar os inimigos internos. Então, o exército hoje opera praticamente em Mas porque nunca internos, se sustentou, né? A pergunta que todo mundo faz, afinal, as Forças Armadas brasileiras servem para quê? A gente tem uma Força Aérea que não tem avião. A gente tem uma Marinha que só tem sucata. As Forças Armadas servem para quê? Certo. Além de sustentar a ilusão de que elas protegem a nossa soberania. A nossa fronteira é uma peneira. Os próprios militares estão envolvidos em um monte de sistema, né? Exato. Então, as milícias do Rio são o quê? 40 quilos de cocaína. As milícias do Rio são o quê? São militares e policiais militares. Isso. Então não tem essa ilusão, essa imagem que se construiu, e eu acho que isso acaba caindo nesse imaginário das pessoas que se dizem de direita e que são conservadores. Né? Porque o conservador no Brasil é o cara que tem 3 amantes, que pega a sobrinha dele que é menor de idade, a mulher que dá para o motorista, mas ela só gosta de negão quando ele é o motorista que pega ela quando o marido está trabalhando. Esse é o conservadorismo brasileiro. Você percebe que é uma espécie de dissonância cognitiva. É, né? lógico. Que sustenta ali Um fundamentalismo coesão, religioso cristão que começa a voltar a ter força, né? Eu acho que a gente só teve um paralelo disso quando a Igreja Católica tinha uma participação no Estado muito forte, mas mesmo assim, eu acho que acabou nos anos 50, e aí você teve agora esses evangélicos assumindo esse papel. Né? Você vê, é um país onde é proibido o cassino e o jogo do bicho é ilegal, mas pode financiar a corrupção policial e eu posso apostar pelo meu celular, que aí tudo bem. Agora eles querem que pague imposto, só isso. Então não existe... Esse país é hipócrita demais. Né? É um país onde o menor de idade pode votar com 16 anos de idade, mas não responde se cometer crime eleitoral, porque ele é inimputável. Então isso que não tem sentido no Brasil. Os caras estão pegam agora uma PEC anti-aborto, porque a da anistia não vai passar, e quando eles ficam... eu acho que o grande problema é que esses bolsonaristas, quando eles ficam nervosinhos, porque são contrariados, ficam parecendo aquelas, como dizia o Costinha, aquelas agitadas, e aí eles fazem o quê? Aí votam algum projeto conservador de costume. E aí vem essa PEC do aborto agora, que mexe no Código Penal de 1940. Esse é um ponto que eu queria abordar, que a gente estava comentando até antes da gente começar a gravar, justamente falando sobre a ascensão do Bolsonaro, porque ele pega realmente a tempestade perfeita e ele se alavanca nisso. Porque o que acontece? A gente vê o aumento da agenda woke, da tal chamada agenda woke, justamente ali em 2014, ele vai crescendo até hoje. E ele é a expressão contrária disso, né? Então, eu acho que houve um crescimento desse autoritarismo woke aí, dessa coisa do politicamente correto,
E o Bolsonaro ganha popularidade justamente por fazer a antítese disso, né? Então vamos começar a olhar para as pessoas que fazem parte desse xadrez, não olhar só para cá. Sim, sim. Na verdade, essa cultura woke encheu tanto o saco, Assim. e não é só da direita, enche o saco de qualquer pessoa que seja normal, que não seja um estudante que vive de mesada, que nem comunista que estudou no colégio mais caro de Porto Alegre e aí depois quer ser candidato a presidente pelo PCdoB. E agora saiu irritadinha do partido porque diz que o partido perdeu a essência. Não, ela nunca teve essência. É mais ou menos o seguinte, vamos olhar para o Trump. Trump é uma figura exótica? Não. Ele é fruto de de pessoas que estão com o saco cheio do cara que dizer, e daí que o cara tem amante? Meu, e daí que o cara não gosta, não coloca preto e mulher para mandar nas empresas dele? Cada um faz o que quer. Essa é a visão do cara que vota no Trump. Aí vai pro pessoal menos, que não pode ser racista, não pode ser homofóbico, mas, realmente, os caras enchem o saco. Os caras querem fazer revisionismo. Agora qualquer diretor de cinema e produtor de cinema fez assédio contra as atrizes que trabalharam com ele. Reescreveu os livros do Monteiro Lobato. No Brasil, Monteiro Lobato, que sendo revisitado, Jorge Amado. Sim. Então a gente começa a ver que Bolsonaro, Trump, Netanyahu em Israel... Qual era o segredo do Netanyahu? Ele estava para cair. Uhum. Essa teoria de que ele sabia que o ataque ia acontecer, porque eu não posso concordar com duas coisas. Da mesma forma como todo mundo fala hoje, é unânime que os Estados Unidos, o governo americano, sabia do ataque a Pearl Harbor. Por isso tirou os porta-aviões de lá. E só deixou o navio velho. Como é que você pode achar que o serviço secreto mais competente deste planeta, é o Mossad, que é o Mossad, não sabia que dos planos dele, na fronteira... E uma fronteira como aquela, que normalmente é extremamente vigiada, naquele dia estava todo mundo de folga. E o que é mais estranho, justamente num dia de uma festa rave cheia de gente. Exato, mas deram folga para os caras. Foi engraçado isso, né? Teve feijoada lá, né? E a tropa foi comer e passou mal depois. Não dá para entender nada do que aconteceu ali. Só que aí você olha para um primeiro-ministro que está sem apoio popular, que não tem apoio da população, mas que pertence a um partido que fala 2 estados... juntos o cacete. Palestina não existe. Aqui é Israel. Essa é a visão do Likud. O Likud é extrema-direita. O Likud tem a coragem de enfrentar o politicamente correto do mundo todo, que fala de respeito à resolução da ONU de 1948. Falou, que resolução, o cacete, aqui é nosso. Não tô nem aí pra nada. Em 6 dias nós tomamos isso aqui. Eu invadi Golã, eu invadi... a faixa de Gaza, eu tomei tudo isso aqui é meu. Que palestino o quê? Vai para a Jordânia. Por que a Jordânia não quer ficar com eles? E não feliz a Palestina, vão para o Líbano, avançam no Líbano. Então, o que acontece aí? Nesse momento, o mundo passa... por exemplo, qual é hoje a economia que fica todo mundo babando? A Índia. Você vai falar que a Índia é uma democracia? Não é. Então você começa a ver no mundo todo, Putin não é um cara democrático. A Índia não tem um regime democrático, muito pelo contrário. A China também. A Índia tem uma sociedade de castas que é terrível. Sim, sim. Né? E é cultural esse tipo de coisa. Você não vai falar de democracia na Índia. A China é um país que pode ter democracia capitalista na economia, mas é o regime, é o partido único, o regime comunista militarizado. Tanto e acabou. Que os bilionários sumiram aí, né? Agora, note bem. A Índia é uma ditadura militar? Não. A China é uma ditadura militar? Não. A Rússia é uma ditadura militar? Não. O Irã é uma ditadura militar? Não. Israel é uma ditadura militar? Não. Vamos acabar com essa história de que eu não sei por que a direita brasileira acha que a nossa salvação é regime militar. Então, militar não é bom para governar em lugar nenhum. Mas aí que tá, né? Eu aqui no meu texto inicial citei vários momentos, e a gente pode achar até outros, em que os militares se colocaram como a salvação do Brasil. Né? E não foram um desastre da história brasileira. Instalaram a República, né, derrubaram o Brasil caminhava em 63, o Brasil caminhava para ser a grande potência da América Latina. Inclusive eu queria perguntar isso, aquela coisa ali que o comunismo vai tomar conta do Brasil e tal. Jamais tomaria. O Jânio estava fazendo, acho que tem 2 coisas que eles usam muito para justificar, que são a reforma agrária, que o Jânio queria colocar. Jango. João Goulart, desculpa.
ele queria colocar em voga, e o acordo que ele foi lá na China, visitar a China e tal. E a gente vendo hoje a China, 1 bilhão de pessoas, um mercado que aquilo poderia até alavancar o Brasil como uma potência, na verdade, né? Então, você vê como tem uma ilusão, né? Como se constroem lendas. Em primeiro lugar, a reforma agrária não foi o grande problema. Porque os militares fizeram reforma agrária. O INCRA foi criado por eles. O Brasil caminhava para ser um país... primeiro que nós tínhamos grandes caras que pensavam o Brasil. Celso Furtado, Darcy Ribeiro, eram caras que tinham uma outra visão de mundo. César Lattes. César Lattes foi um dos maiores brasileiros que esse país já viu. Sérgio Buarque de Holanda. O César Lattes podia ter feito uma carreira lá fora e não fez. Esses caras que depois a ditadura expulsou, porque militar é medíocre. Eles só ficaram... Que grande cara, grande nome havia no regime militar que tenha sido ministro? Nenhum deles. Você vai falar do Delfim Neto, pelo amor de Deus. Os defensores da ditadura, eles apontam algumas grandes conquistas ali, né? Então, assim, principalmente de um lado mais nacionalista. Então, os caras fizeram a Embratel, os caras fizeram a Embrapa, os caras fizeram Itaipu, a Transamazônica. Então, eles têm eram toda obras essa que coisa só voltada poderiam ser feitas no regime de força. das grandes obras. Grandes obras só saem assim. Agora, você não tinha preocupação ambiental, você não tinha nada. As pessoas ficam falando de Itaipu. Itaipu, o projeto original eram 3 usinas. Só fizeram uma, porque eles eram incompetentes. Entendi. A ponte Rio-Niterói não é nada, porque ela custou o valor de 5 pontes. A Transamazônica não ficou pronta até hoje. Eu não sei porque que falam tanto do que os militares fizeram. Aquelas usinas nucleares absurdamente mal feitas que fizeram em Angra e que não custaram uma fortuna e não geram energia nenhuma. Essa lenda do que os militares representaram em relação ao que eles trouxeram de prejuízo, principalmente cultural e educacional para o Brasil, porque eu vejo muita gente falando, mas não é com saudades, por exemplo, de um colégio Canadá depois de 64, aqui em Santos eu estou falando. É do Canadá anterior a 64. Certo. Que falam que a qualidade era muito maior. Quem destruiu o ensino público no Brasil foram os militares. O que os militares fizeram? Eu acho curioso isso. Certo. Foi a cultura woke que criou o problema no ensino público? Não, já vem tempo. Já. Não. Foi no regime militar que o ensino público decaiu a um ponto máximo. Por quê? Porque eles achavam que a escola não podia criar líderes, a escola pública não podia. A escola pública era para ensinar a ler e escrever. E que não é muito diferente da visão do Bolsonaro. Ele acha que escola é para ensinar português e matemática. E fizeram mal, né? Porque os índices de analfabetismo ainda continuavam altíssimos mesmo. Então o grande problema é que eles criaram lendas que acabaram se tornando verdade. Agora, eles foram inteligentes para fazer isso? Não. Essa lenda foi construída por aqueles que acham que viviam melhor naquela época. Porque já esqueceram como era aquela época. Se você chegar hoje em Cuba... 90% da população quer o fim do regime castrista. Mas porque os caras que lembravam e que viveram sob o governo de Fulgêncio Batista, com os Estados Unidos transformando Cuba num... O que esses caras são? Morreram todos. Ninguém mais lembra. Quando a memória morre, aquele pessoal que viveu a história... Aí você começa a poder escrevê-la do jeito que você quer. Então aí você tem o Bolsonaro, por exemplo, falando do livro do Ustra, colocando como livro de cabeceira dele, esquecendo de dizer que era um cara que tinha problemas sexuais profundos. Sim. Né? Porque um cara que adorava torturar a mulher, e esse cara é o ídolo do Bolsonaro, que se diz machão. Histórias absurdas que a gente não vai nem falar aqui. Que conta, como o Paranhos Fleury, delegado, que também... era um exemplo de policial. O quê? Que só torturava, que batia, que mandava, só era macho quando tinha 4, 5 com ele. Eu conheço hoje delegado muito mais macho do que ele, que entra na viatura e vai com os policiais em operação e tal. Esses caras são, aquele não era. Ele não pode ser ídolo de ninguém. Certo. Então, o problema é que se constroem lendas e essas lendas vão tomando forma. Por quê? Porque as pessoas que podiam contraditá-las já morreram. E aí você faz um revisionismo histórico e acusam a cultura woke de querer fazer, e é isso. Eles ensinaram como faz. Certo. E essa direita conservadora mostrou que sabe fazer muito melhor do que eles. Certo.
Aí então a gente volta aí para essa trama golpista e tudo mais, e a gente vê lá 3 meses de pessoas na frente do exército, sendo que essa ideia desses grandes mitos, a gente tinha uma decadência ali, já não era mais assim, essa ideia da ditadura como grandes projetos, ela já estava meio em decadência, e ela renasce, né? O que você acha? Por que renasceu nessas pessoas, elas terem essa esperança de que os militares são de novo essa salvação, essa cristalização dessa juventude deles aí de porque que o tudo era brasileiro, perfeito? porque isso não é só o brasileiro, eu acho que vem do latino-americano. O Chile até hoje, metade da população acha que a ditadura Pinochet foi boa. Então, a Argentina, tendo passado por aquela que foi, na minha opinião, a ditadura mais sangrenta de todas, ela e a do Uruguai. A Argentina elege o Milei. Então, as pessoas perderam a memória, porque as pessoas que viveram aquilo foram morrendo. Assim como na Alemanha já tem uma ascensão de... E aí você fica anos falando, olha, militar é que é bom, militar é honesto, porque militar é isso, militar é aquilo, e eles vivem num mundo fechado. Ninguém fala que é imoral filha solteira receber pensão quando o pai morre. Ninguém fala que, por que tem tanto oficial assim no Brasil? Por que Santos tem 3 quartéis? Para que Santos tem 3 quartéis? São Vicente, eu moro lá perto, lá tem um gigante lá que então, a região, a Baixada, tem 3 quartéis. Para quê? Vê se militar brasileiro quer ficar na fronteira. Ele quer ficar no QG, em São Paulo, em Recife, em Salvador. É por isso que a estrutura do governo, do Exército Brasileiro, eles chamam que é a doutrina de presença. Que doutrina de presença está superada no mundo inteiro? Quem tem que ter presença é a Polícia Militar, é a Polícia Civil, é a Polícia Federal, não é Exército. Inclusive hoje, se você parar para ver e analisar os conflitos, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas a gente percebe que a coisa está muito mais baseada na tecnologia. Por exemplo, acho que hoje a guerra ela é muito mais focada no uso de mísseis, né? A Rússia está mostrando isso, ela botou lá o míssil dela ultramoderno. Na guerra convencional drones. Ainda... mas na guerra convencional ainda você precisa de tropas para ocupação, tá? Mas é um outro tipo de treinamento. Na verdade, forças de defesa hoje, por exemplo, não se justifica essa separação total que existe no Brasil. Forças de defesa hoje são integradas no mundo inteiro. No Brasil a gente tem um ministro da Defesa que é refém dos comandados. O ministro da Defesa não manda nada. Ele é porta-voz. Então, eu acho que a gente está precisando acabar com esse revisionismo histórico. As pessoas querem um salvador da pátria, isso é da nossa natureza. As pessoas elegeram o Collor assim. Sim. O Collor foi eleito para ser o salvador da pátria. O Lula tem um pouco disso também, né? O Lula foi a mesma coisa. É preciso entender o imaginário popular e que aí fala, não, os militares salvaram o Brasil uma vez, vão salvar de novo. A pessoa nem viveu naquela época, não sabe do que está falando. E aí você começa a vender essa imagem, construir essa lenda e as pessoas começam a acreditar nela. Mas é uma pena, porque uma pessoa que está na porta de um quartel pedindo golpe, ela está reconhecendo diante de um militar que ela é incompetente para cuidar da vida dela. É doido. Que ela não consegue ser capaz de eleger um cara... civil que vai... Exatamente. Então, o militar é funcionário da sociedade civil. Certo. Ele é empregado. E aí eles querem tutelar a sociedade civil. Como se eles fossem uma elite. Eles não são elite de coisa nenhuma. É isso aí. Então, eu acho que a gente chegou a hora da gente acabar com essa construção de lendas. O problema é que o cara que não concorda com tudo que eu falei vai me xingar. O cara que concorda, vai guardar para ele e vai falar, pode ser. E aí o cara de esquerda, que também tem culpa por tudo isso que eu falei, da cultura woke e tal, também, faz, tá vendo, esse cara é de direita, o da direita, esse cara é de esquerda. A esquerda se desvinculou do povo, né? E a gente fica marcando passo, fazendo a marchinha parada no lugar, entendeu? E até alguém dizer sentido. E aí a gente volta agora para os dias atuais e toda essa loucura aí que rolou aí nas últimas semanas aí e tal. Foi golpe? Não. Eu acho até que foi, mas eu acho que foi mais uma patuscada. Um exército de Brancaleone? Ali? Foi um exército de Brancaleone, foi uma tremenda patuscada, porque é o seguinte, não adianta ficar xingando o cara. A hora que o comandante do exército... Primeiro, a maior parte do Estado-Maior das Forças Armadas, eles reconhecem, tanto do alto comando de cada uma das duas forças, a Força Aérea e o Exército. E o próprio ENFA não queria. O alto comando não queria. O alto comando que foi isso que... Então, a Marinha, cara...
O almirante, se você né, conhecesse o que eu conheço da Marinha, porque eu trabalhei na Santos Rádio, que era a estação costeira da Embratel, eles são nojentos. São, né? Eles são nojentos. Então, eles se acham a elite da elite. Mas a gente está conversando aqui com um grande jurista, né? Um dos maiores advogados previdenciários aí do Brasil. Não, eu sou um mero rábula, não sou jurista. Mas juridicamente, pode haver ali um indiciamento mesmo dessas pessoas? Não, por tentativa de assassinato, por exemplo, não, nada disso. Mas o atentado ao Estado Democrático de Direito está mais do que provado. Tanto que nenhum deles foi indiciado por conta da tentativa ou do projeto de matar o Lula. O Alckmin, tadinho, o Alckmin não tem nada a ver com isso, né? Um picolé de chuchu, não incomoda ninguém e também estava no meio. E o Alexandre de Moraes. Não, isso não existe tentativa. Planejar alguma coisa não é crime. É imoral? Principalmente quando estamos falando de entes políticos. Mas não é crime. E tanto que, ao contrário da bobagem que estão falando, nenhum deles está indiciado por tentativa de homicídio, por planejamento de um homicídio. Eles estão respondendo pelo planejamento e início de um golpe. Mas houve os atos preparatórios ali que houve. As pessoas falam? Você aborta, para você abortar a pessoa tem que estar grávida, né? Então quando o cara fala aborta, é porque já tinha iniciado. Sim. É que eles são incompetentes, nem para organizar isso eles sabem. Porque vou fazer aqui o advogado do diabo, quem gosta ali dos militares e tudo mais, eles falam que ali era uma conversa. Mais ou menos, teve um caso parecido. Não é conversa nenhuma. Teve um caso parecido que o Alexandre de Moraes foi pra cima dos caras, que eram uns empresários, acho que era o velho da Van, o Morongo, que é o cara da Mormaia, a gente que surfa sabe bem quem ele é e tal. E os caras, no WhatsApp, eles vinham falando, tem que dar o golpe mesmo, e tem que fazer, mas parece um papo de WhatsApp, não tinha nada falando assim, então, estou mandando dinheiro para comprar uma arma para matar o cara. Alexandre de Moraes exagera. Eu não tenho dúvida, eu fui aluno dele no Mackenzie. Ele é exagerado? Mas às vezes você precisa de um cara exagerado quando o outro lado é maluco. Certo. Então, as pessoas não podem analisar as decisões do Alexandre de Moraes, porque se ele for só legalista, o outro lado deita e rola. O Bolsonaro quis acabar com a credibilidade de um sistema eleitoral que o elegeu. E elegeu o PL aí com a maior bancada na eleição municipal. Nem falou nada, né? São coisas que não tem sentido. Agora, o plano não era algo inexistente. O plano chegou a ser colocado. Tanto chegou a ser colocado, mas eles recuaram, que eles deixaram sequelas. Qual foi a sequela? Acabou no 8 de janeiro. Então, houve pessoas que acreditaram que aquilo poderia ter sequência e que aquilo ia acontecer. Mas a cabeça, eu não digo a cabeça, o oficial militar de alta patente no Brasil, na década de 50 e 60, ele vinha da classe média alta, da classe alta, era a elite que fazia academia militar. Você não entrava na academia, pobre não entrava na academia militar. Quando você tem essa mudança, o militar hoje, ele tem um perfil de classe média mesmo. De carreira, inclusive, para a família de baixa renda, que o filho estuda muito e vai fazer carreira militar. É um perfil completamente diferente do que você tinha nos anos 60. Certo. O militar não é mais fruto da elite da sociedade. Esses caras não acreditam naqueles dogmas que eles tinham nos anos 60, 70, 80. Ele entende que o papel dos militares é ser profissionais. Que não tem nada a ver, política quem faz é civil. Então, essa turma é maluca, mas não representa a maior parte deles. Essa é a grande verdade. Agora, que a gente tem deficiência, tem. Por quê? É aquela história, quando você tem toda uma categoria profissional subutilizada, que não tem equipamento, que é tratada com descaso por quem faz o orçamento, e que gasta 80% do seu orçamento para pagar pensão e aposentadoria, é isso. Você sabia que em gastos o Brasil é a 8ª potência militar do mundo? Em general, falam que o número do generalato brasileiro é o dobro do americano.
O americano faz guerra, de fato. Talvez. Um general... Esse número eu não sei. Eu sei que o da Venezuela é ridículo. Não, é 6 exatamente. vezes maior que o do Brasil. Mas eu estava lendo uma matéria até do Roberto Toledo na UOL, que ele falava isso. Um general americano conduz o dobro de soldados de um brasileiro. Pode até ser. O problema não está aí. O problema é que o Brasil consome mais de 80% do seu orçamento militar, que é gigante, oitavo do mundo, ou nono do mundo. É o orçamento de educação e saúde somado. E olha as nossas Forças Armadas. Se você for colocar em equipamento e tal, nós estamos o quê? Em centésimo? Tá. Só que você tem um orçamento de primeiro mundo. E aí, mas você tem um orçamento de primeiro mundo por quê? Para pagar aposentadoria, pensão e salário. Aí não dá. É muito penduricalho, né? Muito mamata. E aí você não tem condição. Por exemplo, para que serve a justiça militar? O Superior Tribunal Militar. Para condenar que não é, né? O que acontece? É aquilo que eu falo. Pô, se o maior exército do mundo não tem justiça militar, por que a gente tem que ter? Ela serve para quê? É uma herança do Império. Então, eu realmente não consigo entender essas coisas. E eu acho que bate com essa coisa deles se acharem uma caça especial. Eles têm que ser julgados por uma justiça eles têm especial, né? Mas isso está claramente ligado a isso. O fato da existência do Superior Tribunal Militar e do conceito da justiça militar é de que eles não são cidadãos comuns, e eles são cidadãos comuns. Sim, deveriam ser. O militar americano responde perante a justiça comum. Ele pode, no máximo, quando é uma pena administrativa, ele tem o mesmo tipo de processo com o servidor civil da União, que tem um inquérito administrativo. É montada uma corte marcial temporária que vai julgar os casos e acabou, como acontece no Serviço Público Civil. Igual. Não precisa de uma justiça militar. Não existe crime militar. Exato. A não ser interna corporis. Então por que tem uma justiça para eles? E que só consome uma fortuna e não dá nada para o país. Exato. Então, esse tipo de coisa, talvez, eu acho que essa sua teoria, sim, é boa, não a do livro. Essa ideia de que até uma justiça eles têm uma só para eles, certo, faz com que eles achem realmente que eles estão à parte da sociedade. Eu já vi você falando que a previdência da CLT ela é superavitária, ela é sustentável, sim, né? E que, na verdade, o rombo vem dessas coisas aí. Não é só dos militares, principalmente do judiciário. Exato. E aí a gente passou agora uma reforma da Previdência que o Guedes falou que ia gerar 1 trilhão de... E não gerou nada. Não gerou nada. A gente tá porque não teve coragem de mexer nos militares e no juiz. Exato. Então aí se você não mexe no serviço público, não dá. Aí eu conheço cara que treina jiu-jitsu comigo. O cara é um negão de 45, 48 anos. O cara tá aposentado. Forte, um armário. Eu vou me aposentar quando dentro de uma Previdência? Agora, existem categorias que são historicamente consideradas castas aqui no Brasil. E ninguém consegue mexer com eles. O judiciário custa 1,6% do PIB, quando nos Estados Unidos 0,2%. Exato. Mas eles são países subdesenvolvidos, né? O nosso judiciário funciona, o deles não. Para finalizar, eu só queria falar um último tema, que o Roberto vai passear aqui, porque inclusive é o vídeo mais assistido da gente lá no canal do Opinião, que é quando você fala da Avibraz, né? De como ela está sendo sucateada. E na verdade eu queria entrar numa questão assim: os militares se colocam sempre como nacionalistas, o patriotismo acima de tudo, e a gente percebe que na prática não, né? Quando você fala o pré-golpe de 64, o Brasil, pelo que eu estudei, crescia 11%, a gente tinha efervescência cultural, bossa nova, a gente estava de fato industrializado, né? Aquela coisa toda, e praticamente aquilo foi derrubado, de certa forma, pela ditadura. E também a gente vê isso, porque os caras preferem, em vez de desenvolver a indústria nacional, eles preferem comprar de fora. Por quê? É mais comissão? O que é? Então, outra lenda construída de que os militares criaram a indústria de defesa. Isso é mentira. Certo. A Embraer não é fruto do governo militar. A Embraer é fruto de um homem, Osiris Silva, e de um grupo de caras da aeronáutica que criaram o Centro Tecnológico da Aeronáutica, que depois deu origem também ao ITA, e que eram a elite de pesquisas, de realmente querer tecnologia brasileira de defesa. O maior inimigo do Osiris Silva, adversário, e da Embraer, que não queriam que ela desse certo, foi o governo militar. Eles não queriam. Ela nasceu da tenacidade deles.
E a Embraer só decolou, porque até então o máximo que ela fez foi fazer aquela porcaria daquele chavante. Certo. Ela só decola no final do regime militar. O projeto AMX, por exemplo, nasce no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá. Que é o projeto que acabou gerando, o projeto conjunto Brasil-Itália, que acaba gerando toda essa legião de jatos que transformou a Embraer na terceira maior fabricante de aviões do mundo. Na vanguarda, né? A Ingesa e a Vibraz são exemplos claros de como a gente trata mal a indústria brasileira. Porque não foi o governo Lula que quebrou a Vibraz. Quem fechou o contrato com a Iveco, que é uma empresa italiana, o contrato podia ter sido revisto pelo governo Bolsonaro, foi ampliado no governo Bolsonaro. E deixar a Vibraz agora ir para a Concordata, uma empresa que tinha um projeto pronto de um blindado feito no Brasil, muito parecido com a história da Ingesa e do Osório, lá nos anos 80, e que o governo militar brasileiro não fez absolutamente nada para viabilizar o projeto do Osório. E viabilizar o projeto do Osório não é comprar para as Forças Armadas brasileiras só, mas de transformar o Osório num produto de exportação. Por que os árabes preferiram comprar o Abrams se o Osório, o protótipo do Osório lá deu um show? Um motivo muito simples. Porque eles compraram nossas baterias de foguetes Astros 2 e tal. Por que o Osório não foi? O governo americano é que vendeu o Abrams para eles. Foi após uma visita do vice-presidente americano e do secretário de Estado que a Arábia Saudita encomendou o Abrams e rejeitou o Osório. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O governo brasileiro sempre teve vergonha de fazer negócio, porque gosta de fazer negócio debaixo do pano. Agora, quem foi que comprou o Mirage, que não servia para nada? Foi civil que foi lá comprar o Mirage, que recebeu comissão da Dassault, que paga comissão no mundo todo? Certo. O Mirage não foi um sucesso de vendas porque ele era o melhor avião militar da época. Claro que não, os melhores eram os americanos. Foi por conta de política, né? Tá, foi por conta de propina. Propina. A Dassault, historicamente, sempre fez isso. A história da França é essa. A economia francesa... eu questiono muito gente que eu sou francófono. Mas não sou. Não gosto do fato de que... Eu acho que esse fato de só tomar banho uma vez por semana é um problema. Você só te xingou bastante, viu? Lá no comentário. Mas é verdade. E o grande problema... Eu não sei se é porque os caras também... Tem brasileiro que também só toma banho uma vez por semana. A economia deles é uma agricultura que não existe sem subsídio, uma indústria de vinhos que não existe sem subsídio, uma indústria militar que não existe sem subsídios, uma indústria aeronáutica que não existe sem subsídios. Pô, já não são mais aquela coisa da luz da civilização. Não, e depois dizem que são capitalistas. Exato. Se o Estado não botar dinheiro, nada se produz. Então, olha a situação econômica da França. Aí você olha para a Alemanha, você vê um cenário completamente diferente. E eu acho que cada vez pior, né? Porque a África já está começando a se elevar contra eles, né? Hoje o Senegal pediu para o Macron tirar a força de lá. O Níger já expulsou onde vinha boa parte daquele urânio, né? Da energia nuclear que eles estão perdendo terreno, até porque a China vai ocupando esse terreno. Sim. De uma forma agressiva. Mas... A França hoje é um país que busca protagonismo, que perdeu e que não vai reencontrar nunca mais. Não vai, né? Não. A França vai continuar sendo um bom lugar para você ir passear. Mas só isso. A Europa como agora, eles têm que aprender, inclusive, a tratar turista, porque eles tratam muito mal o turista. Porque o francês ainda acha que é a elite cultural do mundo, que já deixou de ser faz tempo. É isso. Mais algo a acrescentar sobre militares no Brasil? Não, já estou com a garganta seca. Acho que o papo foi bom aí, gente. Esse é o primeiro programa aí que a gente está fazendo. Em breve vocês vão ver muito mais conversas como essa. Eu e o Dr. Roberto Mohamed. Obrigado, hein, doutor? Valeu, por isso que conversa. Não esquece de dar like, deixar o comentário, se inscrever no canal. Isso ajuda a chegar mais gente aí, tá bom?